Vamos iniciar o ano aí com a nossa primeira reunião, né? Queria dizer do meu orgulho, da minha satisfação de estar com os nossos amigos aí nessa reunião de hoje e esperamos aí fazer um trabalho produtivo esse ano. Eu queria, nessa oportunidade, dessa reunião, para abrir um espaço para ouvi-los, ouvir os nossos conselheiros, sobre como é que nós poderíamos melhor aproveitar esse reservatório fantástico que nós temos de experiências, de capacidade intelectual, representado por esse conselho, para otimizar as atividades da secretaria, o que cada um pensa a respeito, né? E como é que nós poderíamos melhor utilizar os trabalhos do conselho. Mas, antes de nós fazermos esse bate-papo, eu passaria a palavra à doutora Débora para que a gente pudesse seguir a nossa pauta, né? Por favor. Bom dia a todos, um feliz ano novo aí para os membros do nosso comitê, todos importantíssimos aqui para a nossa secretaria, mas eu não posso deixar de mencionar aqui uma pessoa que eu tenho um carinho especial, que está aqui hoje, estou vendo ele ali na telinha, que é o meu professor, meu eterno professor, Dr. Gilberto Passos de Freitas. Dr. Gilberto foi meu professor no mestrado na Unimes, quando que a gente conversava lá sobre processo coletivo. Então, estou muito feliz em revê-lo, viu, professor? É uma honra estar aqui participando dessa reunião com o senhor e com todos os demais aí presentes do nosso comitê e aprender todos os dias com vocês. Hoje a nossa pauta vai tratar da aprovação do nosso calendário anual de reuniões, até para que vocês possam se programar aí. Nós temos já um calendário prévio para apresentar para vocês. Está chegando aqui também o nosso biólogo, o Helder, que faz parte da nossa equipe técnica. Temos aqui também conosco a Érica, que também é nossa técnica da secretaria. Temos também o Roberto, que vai fazer a apresentação de hoje, que vai ser sobre plataformas de análise de dados, uma ferramenta fundamental na geração de indicadores e acompanhamento de ações climáticas. Então, hoje nós temos esses dois itens, né? E gostaríamos aí de contar com vocês para sugestões de novas e próximas pautas para as reuniões dos próximos meses, tá? O Comitê Consultivo é um órgão muito importante aqui da nossa secretaria e nós precisamos de uma participação efetiva ainda maior de todos os membros do comitê para que a gente possa ampliar aqui as ações da secretaria. Então, contamos aí com as sugestões e as contribuições dos nossos membros. Muito bem, Débora. Qual é a pauta nossa, a primeira? Vamos subir o calendário. Calendário. Para o pessoal ver, verificar se as datas atendem. Nós fizemos um calendário, acho que vocês estão todos vendo aí, né? Abre lá. Ainda não. Não. Aperta no compartilhar lá em cima. Isso. Agora abre aí. Isso. Agora abriu. Abriram? Estão todos vendo? Sim, Fernando. Ok. Então, a ideia nossa é sempre procurar fazer nas quintas-feiras, né? Nós abrimos aqui um calendário variável, né? Pegamos uma segunda quinta-feira, depois primeira, segunda, primeira. A ideia nossa é variar entre a primeira e a segunda quinta-feira de cada mês. E aí, que vocês dessem uma olhada, verifiquem, é possível nós aprovarmos este calendário? Alguém encaminha a conta? Secretário, se você me permite, eu gostaria só de fazer uma sugestão em dezembro, alterarmos do dia 7 para o dia 14. A COP28 esse ano vai acontecer do dia 30 de novembro até o dia 12 de dezembro. Eu não sei se eu serei o único, mas eu devo estar lá em Dubai e o fuso horário vai complicar bastante. Então, se não for um óbice... Esperamos que você esteja lá, nos representando. Vamos marcar, então, de dezembro, dia 14, tá bom? Alterado. Alterado para 14 em dezembro. Obrigado, Lewandowski. Quem mais tem algum
Quem mais tem alguma sugestão? Não podemos encaminhar assim? Perfeito. Tá, Secretário, e é sempre nesse mesmo horário, né? Das 10 horas. isso, às 10 horas, tá? Ok. Fica tranquilo, professor. Preferem que altere o horário um pouquinho mais tarde? ou não Eu tem acho que o horário das 10 é um horário bom, né, professor? Dá pra Não, gente tá bom. fazer. 10 horas tá bom. Isso. Então, pronto. Está aprovado, tá certo? Com alteração só do dia 14 de dezembro, né? Então, já temos aí o nosso calendário. Vamos enviar para todos, viu? O calendário já com alteração, ok? Tá. Já tá também, né? Ótimo. Agora eu quero apresentar o Roberto Spaces, que é o fundador e CEO da Cipópolis. É uma startup de inovação que trabalha com análise, processamento, integração e visualização de dados. Não é isso? Isso mesmo. Então, eu passaria ao Roberto para que faça a sua apresentação. Eu acho que é bastante interessante para o grupo. Inclusive, nós temos aqui gente que é especializada nessa área de dados. Então, vai ser bastante interessante. Ótimo. Se você quiser falar mais próximo... Tá bom, acho que eu passaria mais para frente. Aqui tentando mudar os slides. Posso pedir peças? Ó, leva aqui você Acho que consegue... O Paulo, ele consegue. esse mouse Tá bom. Bom, pessoal, muito obrigado aí. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui nesse comitê. Eu vou apresentar um pouco do nosso trabalho. Tá. Ah, não está compartilhado ainda? Você tem que subir. Aperta o ESC lá. Aperta o ESC ali. Isso. Volta lá. Volta. Teams. Aí você vai compartilhar. Isso. Subir. Não, outro. Mas eu posso Isso aí. Agora Vocês estão vendo agora, né? não em tela cheia ainda, mas agora deve estar em tela cheia. Ok, estão vendo? Ok, Só posso perfeito, colocar Fernando. no modo apresentação. Tá ótimo, então. Obrigado. Vamos Tá lá. bom. Muito obrigado. Então, como eu estava dizendo, agradeço o convite, uma honra estar aqui no comitê. Meu nome é Roberto Spaces, eu sou mestre em Ciência da Computação pela Universidade de São Paulo, doutor em Ciência da Computação pela Universidade de Paris 6, e desde 2014 eu tenho essa empresa, sou CEO da Cipópolis. Cipópolis, a partir de 2019, passou a fazer parte do grupo Green4T. A Green4T é uma empresa de infraestrutura de missão crítica, constrói data centers, salas de monitoramento, e sempre com essa preocupação de reduzir o impacto ambiental das tecnologias e tal. E a gente, na Cipópolis, a gente trabalha com análise de dados desde 2014. Então, que a gente faz isso, a gente, então, tenta deixar as cidades mais inteligentes usando dados que já existem, usando uma série de informações que já estão disponíveis, mas trabalhando essas informações para ajudar as cidades a tomarem decisão. E a gente faz isso unindo essas três áreas aí da computação, do urbanismo, do meio ambiente também, da engenharia ambiental, e do design, para mostrar essas informações de um jeito que seja fácil de entender e de utilizar no dia a dia, né? A gente sabe que se o dado é muito difícil de trabalhar, muito difícil de entender, muito difícil de usar, acaba não sendo usado, as decisões acabam sendo tomadas mais baseado na intuição do que em evidência. Bom, a gente, nesses anos, a gente teve projetos aí com órgãos de financiamento estrangeiros, então BID, a CAF, o Banco Mundial, fizemos projetos já com todos eles. Tivemos projetos aqui também na cidade de São Paulo, na Secretaria de Mobilidade e Trânsito. Vou apresentar um pouco do trabalho que a gente fez aqui na Secretaria de Mobilidade, na Prefeitura do Rio de Janeiro, em São José dos Campos, a gente apoiou lá a Fundação Getúlio Vargas na reestruturação do sistema de mobilidade de São José dos Campos, Pindamonhangaba também cliente nosso, e também com alguns órgãos aí da sociedade civil, a NTP, o ITDP e o IEMA, também de Energia e Meio Ambiente, que são parceiros nossos aí nos projetos. Bom, só contextualizando um pouco, chovendo uma olhada um pouco aqui para vocês já estão a par de tudo isso, não tem nenhuma novidade, mas, bom, o Acordo de Paris, de 2015, estabeleceu esse objetivo de limitar o aquecimento global a 1,5 grau, né, acima... Com licença, Oi. os slides não estão avançando. Não estão avançando? Não, porque não está na forma de apresentação ainda. Tá não estava na forma de apresentação. Então, vou compartilhar a tela inteira. Melhor coisa é a gente compartilhar de novo. Isso, baixa isso. Agora vocês estão vendo? Agora sim. Agora sim, maravilha. Obrigado pelo aviso.
Bom, então é isso. O Acordo de Paris definir esse objetivo de limitar 1,5 graus. Para isso, temos que reduzir em 45% as emissões até 2030 e atingir net zero em 2050. Esses são os compromissos globais com os quais os países se comprometeram nas COPs, e a partir desses objetivos foram estabelecidas algumas metas aí nacionais, né? Então, a meta do Brasil foi estabelecida aí na COP, a NDC brasileira, né? Que também estabelece objetivos que estejam de acordo com esses objetivos globais, mas essas metas nacionais elas são repartidas, né? E compartilhadas por outros níveis de governo. Então, tanto nível estadual, níveis municipais, mas até na iniciativa privada também estão empresas, bancos, investidores, estão todos estabelecendo metas próprias que estejam alinhadas com essas metas municipais, com as estaduais, com as metas nacionais e as metas globais definidas na COP. Né? Então, a gente tem aí no estado de São Paulo o PAC 2050, que está sendo desenvolvido, mas também aqui no nível da cidade de São Paulo, a gente tem a nova concessão do transporte público, que estabelece metas bem concretas aí de redução de emissões. No Rio de Janeiro também existem alguns decretos também de redução de emissões de ônibus, transporte coletivo. Então, torna isso muito mais concreto, sai da negociação para ações concretas de redução do impacto. Mas, bom, tem uma série de desafios para botar isso em funcionamento, né? Isso vai exigir a gente atingir essas metas, existe mudança de comportamento da sociedade, envolvimento da sociedade, existe uma dificuldade em medir resultados, em ter números que mostram o impacto das medidas que estão sendo feitas, né? Essa imagem é do protesto lá dos coletes amarelos na França, vocês sabem muito bem, né? Então, isso surgiu de uma medida do governo para reduzir emissões, aumentando o preço da gasolina, e a reação da sociedade foi contrária e levou a uma mobilização gigantesca, porque não queriam pagar o preço e tal da redução da taxa de carbono para reduzir emissões, né? Então, assim, existe uma dificuldade ali, de comunicação e de engajamento, né, dos atores para que a gente consiga avançar nessa agenda, né? Inclusive, na visão da COP27, que teve agora, né, em novembro do ano passado, um dos itens que eles colocavam era isso, enfatizar a necessidade de sair das negociações para a implementação através de medidas específicas, iniciativas que tenham impacto e sejam mensuráveis, né? Então, tem essa preocupação aí da COP de conseguir medir o que está sendo feito para reportar progresso e também poder engajar mais e comunicar melhor e dar mais transparência para as ações que estão sendo tomadas, né? Então, nesse processo, dados são extremamente importantes para embasar as decisões, embasar políticas públicas e para que as pessoas entendam que algumas coisas estão sendo feitas, né? Um exemplo bem concreto de ação como eu já mencionei, o transporte público em São Paulo. Vocês também conhecem isso também de trás para frente. Existem dois instrumentos legais aí que meio que baseiam as medidas que estão sendo tomadas na área do transporte público. Um é a Política Municipal de Mudanças Climáticas, que estabeleceu objetivos de 10 anos e 20 anos, né? Então, essa política municipal determina uma redução de 50% de CO2 no transporte público em 10 anos, 90% do material particulado, 80% de NOx, e 20 anos, 100% de redução de CO2. Então, em 20 anos, a partir de 2018, se eu não me engano, o transporte público tem que ser limpo na cidade de São Paulo. Bom, mas essas metas ainda estavam muito largas, né, em períodos muito extensos, e aí os novos contratos de concessão que foram assinados em 2019, se não me engano, eles já estabelecem metas anuais, para que, ao fim de 10 anos, a meta de 10 anos seja atingida. Então, isso é declinado em ano a ano, né? E aí as empresas, os operadores têm compromisso de substituição de frota e tal, para conseguir chegar nisso. A existência do confronto é nossa. Por exemplo, exatamente. Vocês sabem isso muito bem. Mas aí tem esse desafio de medir, né? De saber se as metas estão sendo cumpridas, se as empresas estão trocando a frota, qual que é o impacto que isso está causando na cidade, se está reduzindo mesmo emissões, esse tipo de coisa. Então, a gente, na empresa, na Cipops, a gente desenvolveu essa ferramenta chamada Transcity, que a gente já forneceu aqui para a cidade de São Paulo durante 2 anos. Estamos ali com a secretaria e com a SP Trans, tentando renovar nosso contrato para que eles possam usar a ferramenta no dia a dia deles.
É uma ferramenta que processa dados de GPS dos ônibus, e os ônibus fornecem dados de GPS a cada 40 segundos, dando a posição exata dos seus veículos, mas cruza isso com dados da frota, qual o modelo de veículo que está sendo usado. Emissões também. Então, e aí a gente fez isso calcular emissões. Né? Então, inicialmente, a ferramenta para gestão do transporte público, ela já tirava uma série de métricas, velocidades médias, frota circulante, pontualidade, regularidade, uma série de métricas da gestão do transporte público. E a partir dessa ferramenta, a gente falou, pô, vamos usar isso para estimar as emissões do transporte público. E a gente tem acesso a dados operacionais, né? Então, a gente está usando dados da frota que está circulando, do ônibus que está circulando, quanto quilômetro aquele ônibus andou, a qual velocidade, quantas horas no dia. E aí, a partir disso, a gente consegue ter uma estimativa do impacto dessas ações aí de limpeza da frota de ônibus da cidade de São Paulo. Então, para isso, a gente precisou fazer duas coisas. Primeiro, mapear as condições operacionais dos ônibus e criar um modelo que estima as emissões a partir das condições operacionais dos ônibus. Então, a gente sabe... Eu estava comentando aqui, quer dizer, esse modelo já está disponibilizado na Secretaria. A ferramenta, depois eu vou apresentar, é uma ferramenta que é aberta, que todo mundo pode usar, a Secretaria até usa de vez em quando para algumas decisões, e vocês podem usar também, depois eu passo o link. Mas esse modelo foi feito, é um trabalho que foi feito com o financiamento do BID, parceria do Ministério das Cidades, nós e o IEMA, Instituto de Meio Ambiente. A gente levantou condições operacionais dos ônibus em 6 regiões brasileiras para identificar os parâmetros de circulação dos ônibus, qual a velocidade. Eu chamei a nossa arquiteta, a planície, esse é o Roberto que está fazendo a apresentação. A gente fez esse levantamento com as condições de operação de 6 cidades. Vimos todas as condições que os ônibus operam nessas 6 cidades, em termos de velocidade média, de atividade, distância entre ponto de ônibus e tal. E a gente identificou 18 tipos de trechos que são percorridos pelos ônibus, de acordo com essas variáveis. Em cima desses 18, levamos ônibus para campo de prova, em Campinas, um campo de prova fechado, e fizemos os motoristas dirigirem de acordo com esses perfis de operação que a gente detectou na prática. Então, isso daí depois eu vou mostrar. E, bom, isso serviu para definir o modelo, e aí o segundo passo era implementar esse modelo numa ferramenta que fizesse a análise dos dados, gerasse esses dados de emissão todo dia e acumulasse esses dados de emissão para a gente poder ver tendências do que está acontecendo ao longo do tempo. Então, aqui tem uma foto aí do campo de provas. Isso daí é o ônibus que foi equipado. Então, a gente levou diversos modelos de ônibus para o campo de provas, todos os modelos de ônibus que existiam em circulação na cidade de São Paulo. Equipamos eles com coletor de emissões, coletor de material particulado, para análise dos gases e tal. Dentro dos ônibus tinham até galões cheios de água para simular o peso dos passageiros e tal. E aí os motoristas, eles dirigiram os ônibus de acordo com aqueles perfis que a gente identificou em campo. Então, tem ali um trecho em que o ônibus anda em velocidade baixa, freando com frequência e tal. Então, o motorista estava lá no campo de prova vazio e ele ficava dirigindo o ônibus a 10 por hora, freando de acordo com o perfil que a gente identificou. E aí isso era usado para medir qual que era o perfil de emissões daquele perfil de condução. A gente fez isso para 18 perfis de condução diferentes, e aí coletou todas as emissões que foram geradas nesses 18, e aí aplicou isso para a cidade de São Paulo, então, usando os dados de GPS dos ônibus. E aí desenvolvemos essa ferramenta, que ela está disponível tanto no nosso site, aquele emissões.scopus.com, quanto no site do IEMA também, Instituto de Energia e Meio Ambiente. Você tem acesso a essa ferramenta, onde a gente vai mostrando ao longo do tempo. Aqui nessas barras, então, é como se fosse o nosso budget de emissões do ano. Muito bom. É o budget de emissões do ano de CO2 em NOx material particulado, e conforme a gente vai gerando os dados de emissão do ano, a gente vai enchendo a barra para ver se a gente fica dentro do limite estabelecido do ano. A cada ano, esse limite cai, né, uma porcentagem que foi gerada em 2016. E a gente tem os outros indicadores também, mais de contexto, né? Porque também um objetivo é reduzir as emissões, mas sem
comprometer o serviço, né? No limite, se tirar com os ônibus da rua, zero as emissões, não tem problema, mas o serviço fica comprometido. Então, também tem ali os dados de passageiro, que teve uma queda muito grande em 2021, né? Depois do pós-pandemia e tal. Mas frota, qual é a frota que tem hoje, né? Isso daqui é um print de agosto de 2021, em comparação com dezembro de 2016, tipo de ônibus e tal. Então, isso daqui já são veículos Euro 5, que foram introduzidos na frota, então, muito mais do que antes, em 2016, tinha Euro 5. Hoje, agora, nós temos quase 100% Euro 5. Isso, é isso. E isso já reduziu já o total de emissões, já ajuda a bater as metas que estão estabelecidas para 21, 20. E aí, bom, tem um histórico. Isso daqui é uma forma um pouco mais visual, né, e de entender, um pouco mais infográfico, mas a gente tem também gráficos históricos mais detalhados. Então, aqui mostra o impacto da pandemia nas emissões do sistema. Então, a gente vê aqui que até março eram 1,5 tonelada de carbono, não, 1,5 mil toneladas de carbono por dia, que aí isso cai, né, 2/3 quando começa a pandemia, os ônibus saem da rua. Aí tem dois impactos, né? Tem uma redução de frota, mas também ganho de velocidade. Depois reduz a emissão. Reduz a emissão. Então, os outros dados também mostram a velocidade. Aqui nessas variáveis aqui, você consegue ver variáveis operacionais, tem a velocidade média no horário de pico, e aí meio que na época do começo da pandemia, a cidade virou uma faixa exclusiva de ônibus. Todo ônibus rodava em velocidade de faixa exclusiva. Era como se toda a cidade tivesse faixa exclusiva, andando a 18 km por hora, 19 km por hora, e isso também ajudou a diminuir. Então, a redução de frota foi de 50%, mas a redução de emissões foi de 2/3, foi de 66%, que tem esse efeito também da velocidade, né? E aí a gente tem histórico disso, né? Ao longo dos anos, a gente consegue ver tendência, consegue ver como está evoluindo. A gente também consegue espacializar, né? Então, quando a gente gera as emissões, a gente gera emissão entre dois pontos de ônibus. Você identifica os pontos dentro da cidade com maior concentração de emissões do transporte público, né? Isso é específico do transporte público. Então, a gente gera emissão entre dois pontos de ônibus, no trecho de dois pontos de ônibus, a gente sabe a velocidade que o ônibus se deslocou ali, o modelo do ônibus, a gente sabe a antifabricação, e aí a gente agrega de todos os ônibus e a gente consegue ver os locais onde tem concentração. Então, a gente consegue ver aí alguns eixos, né? Santo Amaro, aqui, a Paulista, aqui o centro de São Paulo, né? Aqui a Radial Leste. Então, esses são os locais onde se concentram as emissões ali, Campo Limpo, né? Sul também, aqui bastante, sul da cidade. Então, a gente consegue ver aí as áreas que tem maior concentração e que isso pode ajudar na definição de, né? Onde a gente começa a identificar quais linhas, quais são as áreas que a gente... Então, a gente tem como priorizar essas áreas onde tem maior concentração de correios gerados pelo transporte público na cidade de São Paulo, né? Então, bom, essa plataforma deu origem a diversos artigos aí sobre esse tema, né? Sobre a política municipal aí de troca de frota, né, de limpeza da frota de transporte público. Então, tem até um artigo no Le Monde Diplomatique que fala dos dados que a gente coletou nessa plataforma e discute os resultados aí até agora desses novos contratos, da política de renovação aí, de eletrificação do transporte. A SPTrans usa isso eventualmente, algumas vezes isso não para acompanhar se as empresas estão trocando os ônibus. A gente consegue tirar relatórios por consórcio, por empresa, por linha, consegue saber quantos ônibus elétricos estão operando em cada linha, consegue ver perfil de emissões de cada linha, então a gente consegue ver bem o impacto da introdução do ônibus elétrico numa linha antes e depois. A gente está gerando com isso um histórico que pode ser usado para outras cidades. Então, essa base de dados aí tem dados de emissão da cidade de São Paulo desde 2016 até 2022. Então, essa base de dados de emissão pode ser usada para outras cidades que estão nesse processo também de descarbonização do transporte público. E ela também reduz alguns desconhecidos na operação de ônibus elétricos, é um negócio novo. Ainda as operações de ônibus elétricos são pequenas, relativamente, né? Santiago, na América Latina, tem mais ônibus elétricos, são uns 2.000 ônibus elétricos, mas São Paulo tem 14.000 ônibus elétricos.
né? E não existe no mundo hoje uma operação do tamanho da de São Paulo de ônibus elétrico, quando ninguém sabe como que vai ser. 14 mil ônibus, né? 14 mil. Só 200 ônibus elétricos. 219 sendo 200 trólebus. 19 só a bateria. 19 a bateria. Agora vão entrar, acho que nesse ano vão entrar uns 1.000 novos ônibus elétricos. Então é esse processo que está. Mas a operação do ônibus elétrico é muito diferente, né? Trabalho com execução de transporte. E, bom, você tem a bateria, e quando a bateria acaba, para recarregar uma bateria demora horas. Né? São 3, 5 horas. E um ônibus a diesel, você não tem problema. O ônibus está lá rodando, acaba o diesel, você para, abastece em 5 minutos e continua a rodar. Então, você tem que operar muito bem, com muito cuidado, para não ficar sem ônibus no meio do dia. Se você não toma muito cuidado em qual ônibus você coloca para rodar, em qual horário, troca. Tem um sistema de controle de tráfego muito melhor. Muito mais ajustado. Né? Hoje em dia, você põe qualquer ônibus para rodar a qualquer hora, e aí, se der algum problema, você se adapta. O ônibus elétrico não dá, você paga na hora, né? A tua flexibilidade de operação, você fica com o problema ali que você tem. A gente está com uns 10 ônibus que vão demorar 5 horas para voltar para o serviço. Então, com isso, a gente consegue também entender muitas desses desconhecidos aí, a partir dessa operação dos ônibus elétricos na cidade de São Paulo. Também tem isso, porque isso muda. Operar aqui não é igual operar em Moscou, não é igual operar em outras cidades. Bom, então essa ideia assim, de coletar dados, analisar, gerar essas métricas, guardar ao longo do tempo e usar isso na tomada de decisão e na avaliação de política pública, ela pode ser aplicada não só para mobilidade. Mobilidade é um item importante no total de emissões geradas, né? O transporte em geral é um componente importante, principalmente em cidades, né? E, os outros componentes são menos importantes, mas o transporte tem um papel importante na emissões, mas tem outros aspectos aí da gestão das emissões, do impacto ambiental das mudanças climáticas, e essa estratégia de coletar dados, analisar, gerar métricas, pode ser usada também para acompanhar ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e outras métricas de gestão da cidade que ajudem um pouco a entender o que está acontecendo e qual é o impacto das mudanças climáticas. Para a geração dos ODS, já existem diversas fontes de dados abertas em diversos níveis de governo. Então, tem dados de saúde do DataSUS, dados de educação do Ciência e Educação, dados socioeconômicos do IBGE, IPEA, Cadastro Único, atividade econômica da RAIS, do SEBRAE, a Agência Nacional de Águas tem dados de águas, mobilidade tem GPS dos ônibus, tem o Waze, que é um parceiro privado que pode ajudar no monitoramento da mobilidade. Então, você tem dados que são de esferas de governo diferentes, até do privado e do público, que podem ser combinados para gerar os indicadores do ODS, do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. Então, depois, a partir dessa experiência que a gente teve nessa análise de dados de mobilidade, a gente também desenvolveu uma outra ferramenta que ela cruza esses dados das diferentes bases federais, estaduais, municipais, até bases internas das prefeituras, combinadas com esses outros dados, para gerar indicadores ODS, indicadores de cidades inteligentes, diversos indicadores até de plano diretor, planos locais. E aí, com essa ferramenta, a gente consegue gerar esse tipo de visualização. Então, isso daqui é um trabalho que a gente tem lá em Pindamonhangaba. Aqui a gente conseguiu mapear as pessoas grávidas da cidade, os postos de saúde, né? Então, a mancha de calor são a localização das mulheres grávidas da cidade e os balões são os postos de saúde. Então, com isso, eles conseguem rápido identificar os postos que vão estar sobrecarregados com partos no futuro próximo, porque tem uma concentração ali de pessoas grávidas no entorno, e outros postos que não vão ter tanto problema, porque não tem muitas pessoas, então eles conseguem também até fazer um planejamento de equipe de insumo para atender as pessoas. Esse daqui é um outro projeto que a gente fez em Aracaju, que é de varrição pública também. A gente equipou vassouras de varrição com GPS, e a gente consegue acompanhar aonde a cidade está sendo varrida e áreas da cidade que não estão sendo limpas,
né, com métricas de quantos quilômetros cada equipe está varrendo por dia e tal, para poder também melhorar a gestão da limpeza urbana, com dado ali de todo dia operacional, que a gente consegue depois usar esses dados para geração de outras métricas de limpeza. E aí também para acompanhar também métricas dos objetivos de desenvolvimento sustentável. Cada ODS tem ali uma série de metas, para cada meta tem uma série de indicadores, e esses indicadores muitas vezes podem ser calculados a partir dos dados que já existem. Às vezes precisam de dados complementares da cidade, mas aí pelo menos a cidade sabe quais dados ela precisa complementar para conseguir gerar um indicador, e a gente já gera uma série de indicadores a partir dos dados existentes, e a gente, né, até territorializando para que a cidade consiga não só ter um indicador global do que está acontecendo na cidade, mas também... Como pode ficar? Pode ficar. Obrigado. Não só ter um indicador global da cidade, mas entender como esse indicador se espalha dentro do território, né? Então, se você tem... Aqui é um indicador de água, né? de eficiência do uso da água, então, de estresse hídrico da cidade de Praia Grande. Então, consegue ver quais as bacias que estão sendo super utilizadas, né? Tem aqui essa bacia em vermelho, que está sendo usada entre 150% a 460% da capacidade, então, exaurindo ali o lençol. E aí tem as 55 microbacias, que são todos indicadores especificados lá pela ONU para medir a evolução desse objetivo do desenvolvimento sustentável. São coisas que a gente gera a partir dessas bases de dados, relacionando, são dados que são difíceis de trabalhar, data source, é muito difícil trabalhar, mesmo dados do censo, são difíceis de encontrar as variáveis ali de indicador, para gerar os indicadores. A gente tenta deixar isso de um jeito que é fácil consultar e cruzar essas coisas para entender a população que não tem acesso à escola, onde que ela está na cidade, né? Aí você consegue mapear isso no território. A linguagem gráfica é fundamental, né? Porque fala melhor, transmite melhor a ideia. Então, isso aqui é usado nessas cidades onde a gente tem algum produto, tanto internamente na prefeitura, para eles entenderem, mas também para prestar conta, né? Tem várias prefeituras, Curitiba, por exemplo, tem uma necessidade muito grande de publicar isso para fora e permitir que o cidadão mídia acompanhe a execução dos planos, como que as métricas estão medindo o resultado, né? Então, a gente tanto equipou já esse produto com diversos indicadores do ODS, do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, mas também de normas da ISO, de desenvolvimento sustentável e de cidades inteligentes também, gerando automaticamente uma série de indicadores. A gente ajudou até a cidade de Pindamonhangaba a ter a certificação de cidade inteligente, gerando umas métricas ali de acesso a parque, acesso à educação, acesso a equipamentos públicos, a partir dos dados que a gente tinha já da cidade. Bom, a nossa equipe basicamente tem gente de computação, de urbanismo e de design para conseguir desenvolver esse tipo de coisa, entender para que servem os dados, né? E bom, era mais ou menos isso que eu tinha para apresentar hoje. Não sei se vocês têm alguma pergunta. O pessoal também que está acompanhando pelo Teams aí, os amigos internautas também podem. Pode. Pesses, muito obrigado. Imagina, posso agradeço. reduzir aqui? Por favor. Voltamos. Queria agradecer ao Space pela excelente apresentação, que mostra que nós já temos vários instrumentos sendo utilizados. O importante da apresentação é que nós estamos vendo algo que está sendo realizado com experiência, né? E que nos leva à montagem de instrumentos importantíssimos de mensuração, sem os quais você não pode falar em cidades inteligentes, né? Gostei do sistema de testes que vocês aplicaram em Campinas para os ônibus, que nós temos, vou adiantar, temos uma demanda de algumas garagens para um novo sistema de aditivo que reduz o volume de emissões do combustível. Entendi. Né? E uma dificuldade enorme de fazer esses testes nos laboratórios de CETESB, por exemplo, porque além daquilo estar toda hora com problemas e com reforma, a próxima agora diz que só daqui a 120 dias eles vão ter condição de fazer o laboratório. Nesse caso, acho que é possível nós fazermos esse teste
esse sistema, né? Um dos subprodutos desse projeto foi o ciclo de teste para condições operacionais do Brasil. Porque nem isso existia. Os ciclos de teste de motor eram feitos para condições operacionais dos Estados Unidos, da Europa, que eram diferentes. Então, medir a performance e desempenho do motor era medido com uma condição operacional que não era que tinha aqui. Então, um dos subprodutos lá que também o INMA tem é um ciclo de teste baseado nos condições de operação dos ônibus no Brasil. Ótimo. Muito interessante. Por favor, com a palavra aos nossos conselheiros. Mário Lewandowski, é o primeiro. Por favor, Mário. Primeiro, parabéns pelo trabalho, Roberto. Assim, excepcional mesmo, muito legal de ver o resultado. Enquanto você falava aqui, eu tomei a liberdade de entrar no emissões.cipópolis aqui para dar uma olhadinha nos números. Me chamou a atenção que, bom, primeiro, que dá para você ver uma consistente queda no número de emissões, né? Geralmente, quando a gente mede as coisas, a gente consegue melhorá-las. E segundo, me chamou a atenção que não tem registro para o ano de 2018. Eu queria saber por quê e qual o impacto disso, eventualmente, no planejamento de redução de emissão. Legal. Obrigado por acessar. A gente está gerando os dados históricos a partir de arquivos de dados antigos que a prefeitura forneceu para a gente. Então, a gente já conseguiu carregar dados de 2016, já conseguiu carregar dados de 2017 e estamos processando dados de 2018. O ano base da política e das concessões é 2016. Então, para efeitos de análise, 2018 não é tão crítico, é mais para entender tendências do que aconteceu em 2018. Como o ano base é 2016, todas as metas são relacionadas a redução de percentuais a 2016 e esses dados já estão na ferramenta. Para agora, a partir de 2019, a gente já faz isso em tempo real. Então, a cada dia, a gente fecha a operação dos ônibus naquele dia, gera as emissões e o dado já fica disponibilizado no dia seguinte. Mas, para dados históricos, a gente está carregando isso, tem um tempo ali de processamento, demora bastante, a gente está carregando, em breve a gente vai conseguir completar esse ano de 2018 também. Muito obrigado. Obrigado, Mário. Professor Alexandre Pegnotto, por favor. Eu também quero cumprimentar pela apresentação, né? Acho que quando a gente vê, principalmente na forma gráfica, né, é muito mais fácil de sermos convencidos, né? E convencer tomadores de decisão também. Eu lembro quando eu fazia ainda a faculdade, que meu professor de estatística ele falava garbage in, garbage out. Então, a importância da coleta do dado, né? Porque se o dado vier enviesado, o resultado fica todo comprometido, né? Então, assim, muitos desses dados, você falou, por exemplo, o GPS está ligado lá e já vem tudo direto, não tem uma interferência humana na produção do dado. Então, acho que eu não conheço, né, o sistema, mas assim, quanto que esse dado chega para você sem uma interferência ou com uma interferência que passa por uma certa subjetividade, né? Então, essa é uma primeira questão. A segunda é em relação ao mapa que você mostrou com os principais eixos, e eu percebi que tem um determinado eixo ali que vai no rumo de São Bernardo do Campo, em que a região está praticamente toda verde, sem pontinhos amarelos ou vermelhos. A pergunta é, qual é o parâmetro ou os principais parâmetros de correlação entre você ter eixos principais, claro, de deslocamento, mas naquela região ali, ela está bastante boa do ponto de vista de emissões e tudo mais. Como eu não sou de São Paulo, e a minha geografia paulistana não é das melhores, qual é o parâmetro de correlação direta entre você ter aquela região, no sentido sudeste, digamos assim, a partir do centro, em que você tem uma área, aí na sua legenda, uma área verde bastante favorável? Bom, só a primeira pergunta, o dado de GPS, ele vem direto do sistema de gestão de frota, então não tem interferência, não é modificado, alterado. A gente, na hora de processar, faz uma série de validações para entender, porque apesar de ele não ter interferência humana, ele tem erro, porque o sistema tem erro, o equipamento tem erro, o GPS tem erro, então às vezes o equipamento trava, tem muitos casos assim que o equipamento trava numa posição e ele fica reportando a mesma posição durante uma série
período de tempo, e de repente o equipamento destrava e é como se o ônibus tivesse sido teleportado para uma outra situação e ele anda a 120 km por hora e tal. E aí a gente sabe que isso é erro de medição, né? Erro de medição, que os erros são descartados na hora do processamento. A grande vantagem é que são 14 mil ônibus gerando dado a cada 40 segundos, né? Então, ainda que a gente jogue alguns dados fora por problema de medição, ainda a massa de dados que existe é muito grande e consegue dar uma foto muito mais próxima da realidade do que uma estimativa de emissões baseada em médias gerais da cidade, uma média de quilometragem percorrida por ônibus, uma média, um perfil típico de ônibus da cidade, né? Quer dizer, a gente vai lá em cada ônibus no detalhe e tenta estimar a emissão do veículo, né? Da que a gente estima, porque a gente estima não, porque a gente vê do dado ali, 10% das informações a gente não recebe. Então, ou é um ônibus que não está cadastrado, ou é um segmento que o ônibus não consegue enviar a posição porque tem problema de comunicação. Então, a gente sabe que 10% da atividade de transporte a gente não consegue estimar as emissões e a gente usa ali um fator de expansão que é dessa ordem, de 10%. Então, está bem próximo ali do que seria uma operação real, e a gente consegue pegar essas variações, aí, variação até de férias, de período de férias e tal, a gente consegue ver isso impactando. A tua segunda pergunta sobre a zona sudeste de São Paulo, então, aquele gráfico, ele gera a concentração, ele mostra a concentração de poluentes gerada no transporte público naquelas regiões. O que acontece naquela região sudeste é que ela não tem um grande eixo ali, uma grande via que serve de via expressa, onde desembocam as linhas para conectar o centro da cidade. Então, as emissões dos ônibus acabam sendo dispersas em toda a área, mas você não tem ali um eixo que concentre os ônibus, como é, por exemplo, a Avenida Santo Amaro, que tem um corredor de ônibus importante, onde passam diversos veículos. Os ônibus vêm todos da Zona Sul e entram na Avenida Santo Amaro e Ibirapuera para chegar no centro de São Paulo. Então, ali tem uma concentração maior, né? Ou então a Avenida Paulista, ou então a Radial Oeste, né? Ou então a área central de São Paulo, terminal Parque Dom Pedro, onde chegam todos os ônibus e tal. Então, esses são lugares de concentração de emissões, porque existe uma concentração de transporte público natural naquela região. Isso pode estar ligado também ao tipo de ônibus que está sendo também utilizado na operação. Isso a gente não vê tanto em São Paulo, porque a frota é relativamente nova, mas a gente fez um trabalho no Rio de Janeiro, onde a gente via bastante casos de concentração de emissões que não era nem por muitos ônibus, né? Porque eram ônibus muito velhos que estavam operando em algumas linhas, e isso tinha um impacto maior do que quantidade de ônibus, né? Então, mas em São Paulo não. Em São Paulo é mais porque não tem um eixo ali que concentre o transporte, onde os ônibus acabam acumulando e que as emissões acabam acumulando também. Muito obrigado. Não, mas obrigado pelas perguntas. As perguntas foram muito boas. Alguma outra questão? Tem alguma outra questão dos nossos conselheiros? Eu faria uma. Eu verifiquei que esse seu sistema bastante avançado. É possível que a gente possa fazer segmentações? Por exemplo, se nós fizermos um sistema de compensação de emissões dentro da cidade de São Paulo, a partir de um projeto de arborização urbana, de recuperação de área, por exemplo, é possível a gente estabelecer métricas que possam misturar a contribuição de um reflorestamento ou de uma área de compensação? Isso é muito interessante, assim. É bem legal, dá para fazer. A gente desenvolve toda a plataforma, a gente tem controle sobre tudo, então a gente está sempre adicionando métricas novas. Um projeto parecido que a gente teve na área de mobilidade era em relação a... Era uma ideia que o pessoal tinha na época de mudar o valor da indenização, ali do preço do quilômetro percorrido, de acordo com a região da cidade. Então, a gente também monitorar onde estavam sendo feitas as viagens de Uber e cobrar valores diferentes para estimular o Uber na periferia, onde tem menos transporte público, tem menos oferta de mobilidade, e desestimular na área central da cidade, onde tem metrô, ônibus e tal, tem alternativas sustentáveis. Então, era uma história um pouco dessa de medir uma variável
em algumas regiões da cidade, estabeleceu um valor de uma outra baseado nessa variação. Isso é interessante. Eu estava até perguntando, que eu estou vendo aí o Mário Lewandowski também, o Guedes. Eu acho que esses são casos aí que a gente poderia, de repente, começar a pensar para a aplicação de um sistema de mensuração de redução por setor, né? Por exemplo, vou dar um exemplo. Nós estamos agora de olho na rota de táxi. Sim. São 35 mil táxis permissionários. A gente pretende atingir uma redução de eletrificar 1.500 táxis, pelo menos, agora, no início, tá? Ou por sistema de eletrificação, ou pelos híbridos. E aí começar a fazer mensurar a redução. Nós já temos quase 2/3 a gás, né? Sim. A ideia seria a gente agora já passar para a fase 2, começar a fazer a eletrificação, né? Poderia ser estabelecido isso como uma forma. Qual é a ideia nossa? Incentivar os motoristas a começarem a fazer esses programas de redução, mas também remunerá-los no sistema de compensação. Sim, sim. Dá para fazer várias políticas nesse sentido. Assim, a gente teve um projeto aqui em Bogotá, que era uma ideia de usar o corredor de ônibus no horário fora de pico para transporte de carga, porque eles tinham um problema ali de trânsito, e tinha muito caminhão que ficava parado poluindo, e aí você permitir que caminhões elétricos tenham esse acesso. Então, o cara que tinha um caminhão elétrico, trocava a frota dele, com contrapartida, ele podia acessar um corredor e pegar um trânsito livre para chegar mais rápido. E isso poderia ser mensurado também. E aí poderia mensurar também. Em particular, de táxi, tem muita empresa que tem dados de GPS dos táxis, de seguradoras, tem um pessoal que já falou que eles têm dados de seguradoras que tem informação do táxi. Quer dizer, é a questão de acoplar o equipamento. Aí. Ou de fazer uma parceria até com essas empresas da prefeitura, acesso ao dado, e a gente consegue mais. Ótimo. Luiz Fernando Ascensão, por favor. Pois não, muito obrigado, doutor. Eu gostei, porque aqui com Ascensão é o professor Guedes, viu, para quem não conhece. Exato. Vamos lá. É um prazer vê-los em todos. O professor Pernotto falou agora há pouco, na medida em que os dados começam a se tornar mais importantes, cresce a relevância de uma governança, de modo que os dados sejam críveis. Se vamos tomar decisão baseado nos dados, ou decisões, tanto mais importante é tê-los, quanto provar que eles estejam certos. Então, interpolar os dados que estão vazios servem para aspectos gerenciais, mas há de se ter, de alguma forma, uma auditoria permanente, com perdão né? É só um exemplo aqui, para garantir que as decisões tomadas baseadas naqueles dados são sustentáveis, ainda mais se elas têm repercussão econômica, ou como poder usar a faixa exclusiva, ou ter algum benefício, poder entrar no centro da cidade ou não poder, tal como é em Londres, enfim. Qualquer decisão executiva que se tome é necessário. Então, eu fico feliz em ver o seu trabalho, lhe dou parabéns, é de fato muito bonito o seu trabalho. E enseja, como toda inovação, essa é a minha área de estudo, toda inovação enseja um problema. Traz consigo um problema, que se espera que seja menor do que o problema que ela resolve, né? Senão é uma inovação para pior, é uma pioria, mas que absolutamente não é o caso. Então, o próximo passo, já pensando nele, a despeito desse primeiro ser tão bem fundado, é termos uma garantia que os dados são fidedignos. Uma redundância, né, necessária às vezes, né? Importante. Sim, a gente acompanha sempre as metas que nós estamos gerando e acompanha valores que com dados oficiais da prefeitura. A prefeitura publica alguns dados consolidados, então a gente tenta validar também para ver se tem algum distanciamento que a gente está gerando com o que está sendo reportado. Mas, assim, uma vantagem de você usar essas informações operacionais, dadas todos os dias, em tempo contínuo, é que você não fica sujeito a um erro de observação que aconteceu um dia, né? Então, hoje mesmo, eu li uma notícia que eu fiquei triste do IBGE, falando dos dados do censo. O pessoal está em dúvida sobre se os dados do censo estão corretos, estão dando umas informações muito esquisitas de redução de população em cidades e tal. E o censo foi feito uma vez ali, é aquela tomada de dado, e se teve um erro ali na mensuração, você só vai descobrir 10 anos depois, quando vai ser a próxima tomada do dado.
né? Aqui na cidade, como está lendo dado todo dia, ter uma distorção que é produzida ou um erro que é provocado, você tem o dia seguinte, o outro dia tem um histórico que torna um pouco mais robusto o que você está fazendo. Há possíveis distorções, agora você pode ter um erro sistêmico que está ocorrendo continuamente, né? Mas aí você também tem essa forma de validar essas informações com outras informações geradas pela gestão pública para conseguir entender se está aproximado, né? Mas eu acho que essa vantagem de ter uma massa grande de dados, você tem um dia que, às vezes tem um dia que falha o sistema de GPS e a gente não tem informação. Tudo bem, que a gente teve a informação do dia anterior, a do dia seguinte, um dia que a gente ficou sem dado não é tão grave, mas se você depende daquele dia para tomar uma decisão e naquele exato dia teve um problema, aí você corre o risco de também tomar todas as suas ações e suas decisões de política pública num dado que teve um erro de registro por problema técnico. Não, ótimo. Luiz, professor Guedes, mais alguma coisa? Teria muitas, mas eu deixo para uma outra ocasião. Mário Lewandowski, por favor. Tá mudo. Tá mudo. Tá mudo. Só uma consideração rápida nas linhas do que o professor Guedes comentou e sobre qualidade de dados. Nós estamos agora na iminência de uma discussão a nível nacional de um projeto de lei de mercado brasileiro de redução de emissões, o projeto 412. Só queria pontuar que talvez seja um ponto importante, secretário, de apresentar, como esse é um caso que já está em andamento na cidade de São Paulo, não sei se já foi feito, a relatoria era do senador Tasso Gereissati, agora deve passar para alguma outra pessoa. Seria importante apresentar esse caso em Brasília, até porque se nós formos discutir aqui em São Paulo algum tipo de mercado de redução ou compensação de emissões, dado a proximidade de uma regulamentação federal sobre o assunto, eu acho que é importante que lá em Brasília estejam cientes do que está sendo feito por aqui, porque provavelmente essa regulamentação em Brasília deve tocar, inclusive, nesse assunto que o professor Guedes mencionou, com relação a algum processo de auditoria ou algum tipo de benchmark para a parte científica, para o embasamento científico dessas mensurações. Considerando que já é feito por aqui, acho que é importante nós mostrarmos para não sair alguma coisa completamente diferente do que nós fazemos por aqui e tenhamos que reinventar a roda depois de uma regulamentação. Enfim, só esse pequeno ponto. Obrigado. Só adicionando ao que o Mário disse, também acho que é interessante até para fundos de investimento climáticos e tal, prestação de contas a esses fundos, né, que financiam ações climáticas e talvez se a prefeitura quer levantar algum dinheiro para ajudar a financiar a transição energética. Ela tendo um sistema desse, ela torna, além de ter maior transparência da segurança. Isso, quem está investindo consegue medir o impacto do investimento e confirmar que o dinheiro está sendo usado para o propósito. Muito bom. Rudy de Souza, por favor. Então, caros, a minha dúvida é o seguinte: temos aí uma série de medidas em execução e que estão certamente provocando resultados de melhorias, né? A questão é a seguinte: como é que a população percebe essa melhoria? Porque ao longo do tempo as coisas vão se acomodando no novo patamar e você tem a sensação de que tudo está igual, ou seja, ou às vezes até pior, né? Então, como é que você pode comunicar à população em geral de que as coisas estão melhorando de fato, né? E o sistema deveria, talvez, ter uma possibilidade de comunicar-se com o objetivo que é realmente melhorar a qualidade de vida, trazer para a população uma sensação de que as coisas caminham na direção correta, né? Então, esse é o meu comentário. Acho que a gente deveria ter alguma coisa nessa direção. O problema maior, você sabe, até da nossa prefeitura, não é só, é a comunicação, né? A comunicação é complicada, né? E isso é uma chave que eu acho que a gente precisa superar, fazendo uso, inclusive, da tecnologia, né? Eu fiquei muito contente de saber que esses dados, por exemplo, estão disponibilizados em mais 2 sites. Né? Está no site da prefeitura também? Na prefeitura, não. Pois é. A prefeitura emite, quer dizer, dá o site, mas ela não transmite no site dela. Então, são coisas que realmente a ideia nossa, e eu vou já fazer
uma postura aqui, nós vamos fazer uma linkagem, então, para que no site da CECRIM a gente tenha esse dado. Pode ser? Pode ser, pode ser. Então, nós já vamos começar, viu, Rudy, atendendo aí a sua ponderação. Eu já vou sair daqui, depois conversar para a gente fechar, fazer essa transmissão pelo site oficial da Prefeitura. É um negócio que difícil da gente entender. Você vê que você vai ali ver o dólar, ver a bolsa, você vê uma série de índices que estão todos os dias aí na cabeça das pessoas e tal. Mas a melhoria da nossa qualidade de vida, o impacto que essas medidas causam, elas vão ficando assim na percepção de cada um, né? Seria interessante ter alguma coisa mais mensurável, assim, vamos dizer. Concordo com você. Ok. Esse assunto eu tive no fórum de cidades, fórum ano passado, e tinha uma pessoa de Barcelona que ele estava falando justamente sobre isso, que eles tomaram uma decisão ali de fechar o centro de Barcelona para carros muito antigos, que poluem mais e tal, e que não obedecessem uma certa restrição ali e que o pessoal se revoltou porque quem tinha os carros mais antigos eram pessoas que faziam pedreiros ou pintores que iam para Barcelona fazer um trabalho, um serviço, e que moravam longe, porque já não tinham condição de comprar e de ter casa no centro, e que eles estavam impedidos de entrar e tal. E aí o pessoal de Barcelona estava perguntando para os brasileiros, e aí, como é que vocês pensam em comunicar, e como é que vocês fazem para convencer a população e tal? E aí tinha algumas cidades, tinha Porto Alegre, tinha algumas cidades que ninguém também tinha uma resposta, mas é um problema que está todo mundo enfrentando. Acho que, por favor. Eles reclamam, mas lá em Barcelona, tirando o carro dos pedreiros, que eu carrego esse material, a pessoa usa o carro sequer, porque eu me identifiquei que uma das vezes que eu fui para lá, eu gastei dinheiro com papel de carro, de estacionamento, à toa, porque eu fiquei usando o metrô, para cima e para baixo. Então, até sistema de da inveja, quando compara, lá você tem os prédios mais baixos, né? Prédios de moradia, que só permitem, acho que o prédio de serviço seja muito alto. Então, você tem uma quantidade de habitantes, quilômetros quadrados, bem inferior ao que a gente tem em cidade. A densidade demográfica é bem inferior. A malha de metrô é extremamente superior. As calçadas são largas, lá tem lugar para o pedestre, e aqui o pessoal escolhe se é o pedestre ou se é a bicicleta. Então, eu acho assim, posso até humilhante comparar. Não dá. Mas você vê que até eles têm esse problema. Mas eles têm, porque eles estão muito mal acostumados, né? Mas aqui a nossa realidade é muito boa. E aí, talvez um dia de convencer é medir esses impactos, né? Quer dizer, além das emissões, também impactos tem morte. E fazer um incentivo também, que as pessoas possam trocar. Você tem que incentivar, senão você não consegue fazer. Né? Professor Alexandre Peinotto, por favor. Bom, só para reforçar, né, isso que o professor Guedes comentou, da importância da gente mostrar a credibilidade dos dados, porque senão as decisões elas acabam sendo com desvios, né, e isso não é bom. Então, eu reforço isso. E que foi dito aqui também pelo Rudy, acho que é importante. A gente tem que aprender com os galináceos, né? A galinha bota o ovo e sai cocoricando por aí. Então, acho que é importante isso. Porque senão fica restrito a um grupo ou restrito e não há sensação por parte daqueles que estão convivendo aqui na Grande São Paulo e tudo mais. Então, é importante isso. E ter essa capilaridade, não só no site da Prefeitura. Quantas pessoas acessam o site da Prefeitura para ver isso? Pois é uma vergonha. Viu? Não é? Então, acho mas que também, se nem isso tem lá, quem é que vai ter interesse em acessar, né? Pois é. Então, além de estar lá, tem que ter uma maneira disso passar, sabe, uma capilaridade grande nas subprefeituras, em outros órgãos, na imprensa, enfim, isso tem que chegar. E, ao mesmo tempo, abrir um canal para que o cidadão possa, de alguma forma, apresentar alguma ideia, vir alguma coisa no sentido inverso, para que, muitas vezes, você pode ter excelentes ideias de lugares que você nunca imaginou. E da pessoa, do usuário, daquele que está lá na ponta. Então, eu acho que é importante ter essa via de mão dupla, mas de uma capilaridade que chegue.
e não que dependa de uma ação da pessoa ir lá, clicar um site para ver dentro do site alguma coisa. Isso tem que chegar. Então, acho que isso é importante também. Obrigado. Vamos pensar a respeito disso. Acho que isso aí é uma tarefa que a gente pode já assumir, viu, professor? Acho que é importante. Então, mais alguma consideração, Space? Não, de minha parte, só agradecer. Eu quero que você permaneça aí, que nós vamos conversar um pouquinho ainda, viu? Eu acho que temos muito que extrair, né? Ainda mais depois de saber que parte desse trabalho é um trabalho que nos interessa diretamente pela direção do Confrota. Eu acho que é por esse caminho que nós vamos resolver esse problema, essa pendência lá, inclusive, com a Secretaria, entendeu? Nos interessa esse dado, nós precisamos desse dado, e eu acho que a apresentação do Confrota agora, no próximo dia... Interessante a pauta. Eu, inclusive, queria fazer um convite aos nossos membros do Conselho. Eu vou começar a passar os convites também para que, se vocês tiverem interesse, integrarem ou assistirem às reuniões do nosso comitê de frota, viu? É um comitê importante, ele está discutindo essas questões todas, e eu acho que é uma oportunidade de interação com os nossos conselheiros, consultores, muito importantes. Tá? Então, nós vamos trabalhar em cima disso. Rudy, você tem alguma coisa para falar? Tenho, Fernando. Uma pergunta para eles. Algum dia o rodízio vai acabar em São Paulo? Essa é uma pergunta para ser feita lá. Tá? Exatamente, porque ele chegou, ficou, e agora parece que até vai precisar aumentar ainda, né? Na verdade, tem outras alternativas, né? Pois é, nós precisamos pensar numa questão relacionada a isso. É mais ou menos como encanamento, né? Ou a gente estabelece uma massa de tráfego que seja possível de passar dos nossos gargalos, né? Sim. Ou nós vamos ficar sem água, né? Entendeu? De tempos em tempos. Né? E aí, quando vier a hora de beber, aumenta, né? Não adianta nada. Esse é o problema de todo o sistema de rodízio, né? Talvez aí seja o caso de a gente estabelecer aí uma sobretaxa nos períodos de pico, né? Coisas que, de repente, possam fazer com que se possa estabelecer uma outra alternativa aí com redução de emissões, né? Isso é uma discussão que eu acho que nós vamos trazer para o nosso comitê consultivo. Agora, nós estamos na parte final da reunião, eu passaria a palavra aos nossos consultores, eu precisaria ouvi-los, com uma referência, inclusive, a uma análise crítica do que estamos desenvolvendo até agora, a melhoria de comunicação, acho que o Rudy colocou, o professor Alexandre, o Guedes, acho que isso é muito importante, a comunicação e a interação, e a ampliação de discussão e de participação dos conselheiros. Ano passado, graças ao nosso conselho, ao nosso comitê consultivo, nós tivemos uma condição de desenvolvermos, por exemplo, uma inédita matriz ESG, que está sendo, inclusive, demandada aí, um monte de gente pedindo aqui para ter acesso à matriz. Nós estamos publicando no nosso site a matriz ESG, e isso foi desenvolvido com o apoio fundamental dos nossos conselheiros. Quero até destacar a participação do Elias Speyer, que trabalhou bastante com isso, né? Com essa possibilidade de nós desenvolvermos. Também desenvolvemos um trabalho firme, e estamos desenvolvendo com referência ao mercado de carbono, também baseado nos nossos conselheiros, né? Entre outros sistemas que estão sendo hoje discutidos, inclusive o nosso dashboard, né? Também tem um trabalho firme aí de membros do nosso conselho. Mas eu queria ter mais. E, para isso, também é necessário que a gente entenda qual é o nosso posicionamento, nossa posição em relação ao conselho, né? Então, eu abriria a oportunidade dos nossos conselheiros poderem se manifestar, né? Sentir, ver o sentimento, como é que nós podemos melhorar, né? Como é que nós vamos desenvolver essa nossa relação a partir desse ano, né? Vamos fazer aí uma DR, né? Discutir a relação, tá certo? Estou aberto, por favor. Quem poderia iniciar?
Eu vou provocar. Gessner, você que é o nosso analista mora aí, né? Queria ouvir você. Depois o Paulo Gianola, que já levantou a mão. Olha, com certeza, secretário, acho, inclusive, muito boa essa iniciativa. Eu tenho a impressão que, talvez, eu acho que os temas abordados nas reuniões são muito interessantes, são muito substantivos. Nós vimos, hoje mesmo, é um exemplo disso, né? Então, eu tenho me beneficiado enormemente de várias das reuniões. Eu acho que uma oportunidade de melhora, talvez, seja um plano de trabalho aí dentro da secretaria anual, de forma a articular essas discussões e essas reflexões a produtos concretos que estejam na sua agenda, na agenda da secretaria. Eu acho que o exemplo que você deu da matriz ESG é muito positivo. O Elias fez uma apresentação, houve uma discussão, houve uma formação de grupo, de trabalho, etc., e resultou em algo bastante prático e importante, aliás, muito importante, como também para outros municípios, né, que vão se beneficiar disso. Então, eu tenho a impressão que digamos, esse planejamento temático para 2023, articulado a metas concretas para as quais o Conselho possa contribuir, seguindo esse bom exemplo que me parece da matriz ESG, me parece muito interessante, né? Eu acho que os conselheiros podem ser instados a se engajar não só na discussão, reflexão, mas também colaborar e colaborar na implementação, obviamente não executiva, mas na consecução e chegar a determinadas metas, né, ao longo do ano. Eu acho que, de uma maneira geral, eu acho que o trabalho é impressionante. Eu não tenho notícia de outra secretaria que mantenha assim, um conselho tão interessado e participativo e tão plural, quer dizer, com várias opiniões, uma discussão muito aberta, sem nenhum tipo de parti-pris, etc. Então, eu acho isso muito positivo. Eu acho que talvez nós, conselheiros, pudéssemos ser mais acionados para contribuir nesse processo, né? Eu tenho a impressão que isso. Acho também que há muito espaço e demanda para compartilhar essa experiência com outros municípios. Antônio Fernando, eu já tive a oportunidade de comentar como eu tenho ouvido assim de outras prefeituras assim muito interesse naquilo que vem sendo feito na Seclima. Então, eu tenho a impressão que esse trabalho, eu acho que a sua pessoa é fundamental, mas, obviamente, talvez pudesse designar representantes, etc., para levar essa experiência. Hoje mesmo, antes da reunião, tomei a liberdade de mandar um convite para uma apresentação sua do balanço das atividades da Seclima na Fundação Getúlio Vargas, né? Mas acho que deveria ser uma coisa que interiorizasse, que fosse para várias cidades, várias universidades, escolas, né? Contribuindo aí para... Também acho, indo para a questão que foi levantada, se não me engano, foi enfatizada pelo Rudi de Souza, sobre a questão da comunicação, né? É muito interessante fazer simulações mostrando qual o impacto. Você chegou a mencionar a restrição
ou a preços diferenciados para a utilização de determinadas áreas da cidade, etc., que normalmente geram uma reação populista. As pessoas ficam irritadas com isso, mas eu acho que se talvez esse conselho pudesse ajudar também a produzir material explicativo, né, que pudesse mostrar, olha o impacto que tem sobre a qualidade de vida determinadas mudanças, simular coisas que possam ajudar a mostrar os benefícios de determinadas políticas, né? Então, eu acho isso e queria realmente parabenizá-lo por essa, e parabenizar a todos aí por uma experiência, um nível de debate que está muito, mas muito acima da média do setor público brasileiro, latino-americano. Realmente é algo que é notável. Obrigado, professor. Vindo do senhor, Jéssica, isso aqui para nós aqui, nós ganhamos o dia. Viu? Muito obrigado. Imagine. Deixa eu falar uma coisa. Nós vamos, então, desenvolver esse plano de trabalho com o apoio de vocês. Então, eu acho que é uma coisa já para a gente já deixar anotado, né? Já está anotado. Do grupo de trabalho que nós temos permanente no WhatsApp, eu acho que é a hora da gente formatar lá uma equipe, né? E, obviamente, eu quero o senhor na coordenação, para a gente poder pensar em formatar. Obviamente, como foi dito, são conselheiros, né? Ou seja, a execução dos aconselhados, né? Então, o importante aí é o tempo, né? o palmoço que poderíamos ter aí em prol da municipalidade para dar um impulsionamento aqui para o planejamento das nossas ações. Muito obrigado pela contribuição, viu? Eu que agradeço. Por favor. Bom dia a todos. Fernando, no final vou acabar chovendo no molhado, como o Gessner acabou de dizer, né? Bom, primeiro, vou destacar a relevância dos temas das reuniões, tem sido surpreendente. Eu acabei de dar aula no MBA, e no MBA a gente diz que a pessoa que procura um MBA está procurando coisas que estão acontecendo nesse momento. Eu digo aqui, normalmente, que eu tenho uma aula de MBA todo mês aqui nas aulas do C-Clima, nas reuniões do C-Clima, né? Então, quero parabenizar também pela apresentação de hoje. E como designer, a gente vê o seguinte, existe uma diferença entre dados, né, que geram informação e que vai gerar conhecimento. Então, quanto mais visual, e aí vai complementar o que já foi dito pelos meus colegas que me antecederam, né? Quanto mais visual, ajuda muito, porque a gente percebe o mundo através de imagens, né? Nós pensamos por metáforas. Então, quanto mais a gente puder contar histórias e até fantasias, para nós é melhor, né? E como disse o professor Guedes também sobre a inovação, né? Como perceber essa inovação, né? Uma que a gente tem debatido muito na academia sobre a função do design, que o design não é só mais o foco no cliente, né? No caso, é o foco do cliente. E o nosso cliente aqui é o cidadão, né? Mas de alguma forma, também, se a gente puder não, a função do design agora é antecipar problemas, né? Então, por exemplo, como é que a gente faz a energia aí com isso, com esses dados, com a saúde, por exemplo? Se naquele determinado lugar lá onde está mais poluição, tem mais particulado, se nós temos problema de saúde, com mais crianças no bairro, se juntar isso, esses dados com os dados da saúde do bairro, do posto de saúde daquela região. É uma sugestão, né? E, de novo, eu acho que eu já falei isso em outras reuniões, mas é a história, né? A comunicação é a cola do momento, né? E se a gente está fazendo se a gente tem a intenção de fazer essa construção de futuro, o futuro é compartilhado, e o que o Gessner falou é perfeitamente cabido. A gente tem que levar essas histórias, contar histórias de maneira visual, porque ninguém vai se interessar em abrir um site para ficar olhando dados, números, né? A gente traduzir isso de uma maneira, por esses desenhos, esses gráficos. Eu acabei de terminar um curso aqui, onde eu apresentei as nossas respostas, todas por imagens, sem texto, porque a gente diz muito isso. Se chegar um chinês aqui agora, nós vamos apresentar, ele vai entender, porque não tem nada escrito, né? Mas está visual. Então é isso, Fernando. Parabéns pelo trabalho e obrigado pela recepção do grupo. Obrigado, Paulo. Só faço uma reclamação. Já era para você estar aqui, né? Você falou que vinha. Pois é, Fernando. Mas hoje teve uma coincidência.
a Cristina tinha exames e eu tive que priorizar. Você me desculpe, mas a gente vai se encontrar sempre. Obrigado. Tá ótimo, então. Desembargador Gilberto Passos de Freitas, meu querido irmão, por favor. Fernando, bom dia a todos, reitero. Eu queria, em primeiro lugar, cumprimentar e agradecer as palavras da doutora Débora, que é uma honra ter uma ex-aluna participando também. E queria cumprimentar a todos, e um cumprimento muito especial a você, Fernando. Eu não quero repetir, porque o professor Géder falou, e o professor Paulo, eles já falaram tudo que eu havia até anotado, porque eu acho muito importante, desde que eu participo das reuniões, eu tenho levado para... Depois que eu aposentei, eu dou aula aqui na Católica de Santos e na Escola da Magistratura. Então, tenho aproveitado muito a questão do lixo, hoje o transporte e uma série de temas excelentes que foram apresentados. E eu havia pensado esses dias agora, eu falei, eu vou procurar o Fernando, eu não fui tão ousado como o professor Gênero, de mandar já um convite, mas eu falei, eu vou conversar com o Fernando, porque o Fernando, quando ele tomou posse como primeiro diretor da OAB, da questão ambiental, ele falou, Gilberto, só dá uma passadinha lá. Quando eu dei uma passadinha lá, e era o Dia Mundial da Água, me deram a palavra para falar sobre a água. Eu falei, agora é uma água mesmo que eu vou falar, né? Aqui. Mas, então, você está me devendo uma, Fernando. Mas eu fiquei pensando, eu moro em Santos e tenho participado muito nessa questão de regularização fundiária e acompanho o trabalho magnífico que o Fernando vem fazendo aqui em torno do Complexo Minas Guarapiranga, que nunca, há mais de 20 anos aí, tem uma ação para ser executada, não é executada, e cada vez vai crescendo mais, com todos os problemas, e você vem acertando. E aqui no litoral vem crescendo muito esse problema, e de uma maneira gravíssima, porque eles vão ocupando áreas de mangue, áreas de restinga, poluindo o mar, com todo esse problema. Eu estou participando agora de um grupo que está regularizando o lixão da entrada, fica na entrada de Santos ali, lixão de Alemoa, que tem 700 famílias morando em cima do lixão. Nossa. E não tem onde pôr. Então, eu me lembrei, já até indiquei ao prefeito, aquela empresa que veio fazer uma palestra aqui no nosso grupo, sobre o lixo, para ver, porque o lixo de Santos é um absurdo, ele vai para Cubatão. Cubatão já não tem onde pôr lixo. O lixo de São Sebastião vai para São Paulo, e agora Cubatão vai mandar lixo para cima da terra, vai ocupar a Via Anchieta agora de caminhão de lixo. Então, são todos esses aspectos que eu aprendi, e a minha ideia era falar com você, era até de fazer uma apresentação lá em Santos. Eu vou falar com a TV Tribuna, que tem uma divulgação muito grande, e ela faz por mês, ela discute um tema. Eu fui discutir há pouco tempo até a regularização fundiária, mas para você falar sobre mudanças climáticas, porque aqui o litoral todo está invadido com o problema de poluição do mar e com as consequências nas mudanças climáticas. Então, eu quero cumprimentá-lo pelo seu excelente trabalho, reiterar o que foi falado pelo professor Gênero, professor Paulo, e que essa divulgação é necessária e para contribuir, inclusive, para os municípios. Porque eu falo, por exemplo, com o prefeito de Bertioga, que coisa interessante, como é que o senhor vai ajudar a gente? Depois eu falo com o de São Vicente, tem isso aí, mas você está com exemplo aí. Então, eu quero reiterar tudo que foi dito aqui, reiterar os meus cumprimentos a você e que seja feita maior divulgação aí desse trabalho excelente que vem sendo feito. E, para mim, eu até agradeço muito, sempre agradeço essa oportunidade de estar com vocês aqui, que cada dia eu estou aprendendo mais e podendo contribuir um pouco para a defesa do meio ambiente. Muito obrigado, Fernando. Parabéns. Obrigado, professor Gilberto. Veja, aqui é assim, para quem não sabe, o Gilberto é o idealizador e o criador do nosso órgão especial de meio ambiente no Tribunal de Justiça de São Paulo. Tá? Foi o corregedor-geral da Justiça no estado de São Paulo e quem criou a Câmara Especial de Meio Ambiente. E nos acompanha, né, desde sempre. Os livros do Gilberto são nossos livros, né, são guias, né, e nos acompanha
nós acompanhamos esse trabalho e acompanha todo esse trabalho aí de defesa da área de mananciais na cidade de São Paulo. Portanto, tem toda a autoridade para poder falar sobre o que a gente faz e o que se deixou de fazer, né? E eu queria até adiantar, Gilberto, nós temos aqui na nossa Seclima um grupo de trabalho específico de defesa da água. Esse grupo, veja só, olha como a história é interessante. No ano retrasado, nós fizemos um movimento, né, de uma operação militar do Exército Brasileiro em Parelheiros. A nossa ideia era, passado o ano de 2022, em 2023, fazer uma GLO na região de Mananciais, né? E nós organizamos essa operação militar com o comandante da região Sudeste, o general Tomás, amigo nosso, né? Eu sempre tenho frequentado lá as reuniões com o general Tomás no comando Sudeste, e com o general Tomás nós montamos um grupo de trabalho do EB com a Seclima sobre defesa. Por quê? Porque nós queríamos desenvolver a ideia de que a defesa territorial dos nossos mananciais e reservatórios seguisse o exemplo da Water Authority norte-americana, que tem no Serviço de Engenharia do Exército o grande órgão regulador e de controle territorial, né? E, para isso, o general Tomás designou um general e 2 coronéis do Exército especialistas, inclusive, que já tinham tido a experiência de monitoramento e defesa estratégica das águas nos Estados Unidos, para desenvolver esse trabalho conosco aqui. Acho que agora é o momento deste conselho nosso, desse comitê consultivo, né, conosco, ir até o general Tomás, que agora é o comandante-geral do Exército Brasileiro, para que a gente possa conferir agora uma oportunidade de federalizar essa discussão, mesmo porque o crime organizado tomou conta das ocupações irregulares, não é só aqui nos mananciais, é no litoral, todo o Brasil. Isso virou uma especulação comandada pelas organizações criminosas, né? Então, acho que é o momento, né, Gilberto? Acho que valia a pena debruçar, e eu queria convidá-lo aí a estar conosco nessa empreitada. O que vocês acham? Se Deus quiser, pode contar comigo, Fernando. E aqui o litoral, que eu acompanho de perto, é tudo isso que você falou. Então, uma coisa muito triste, viu? Não, tá. E outra, afeta a segurança estratégica da nossa população, né? Esse é o grande problema, né? E é no litoral que nós temos a maior concentração populacional do país, né? Com exceção de São Paulo. Então, acho que é o momento da gente discutir, viu, Gilberto? Fique atento. Dizem QAP, QRB, né? Rude de Souza, por favor. Então, Fernando, mais uma contribuição, sugestão assim rápida. A gente tem hoje, todos os dias, alguém na televisão falando sobre clima, temperatura, chuva, etc. Acho que isso que a gente discutiu aqui talvez pudesse ser por ali um canal para comunicar, né? Eu lembro até que no passado o pessoal falava sobre a qualidade do ar, algumas referências assim e tal, mas isso acabou. Então as pessoas estão sem nenhuma informação. Então talvez a gente pudesse convidar pessoas que representam esse tipo de informação que chega lá, para que a gente aqui no Conselho pudesse desenvolver com eles uma ferramenta ou dados que eles pudessem utilizar ali. E aí, então a gente reativaria essa informação, chegaria rapidinho todos os dias às pessoas, e isso seria, acho que, um grande avanço aí na comunicação. Na verdade, nós temos um sistema sucateado de mensuração de qualidade do ar da CETESB, né, de São Paulo. Péssimo, por sinal. Acho que isso é uma discussão que a gente precisa ter, porque hoje nós temos mecanismos tecnológicos, né? Inclusive a Universidade de São Paulo já apresentou vários desses mecanismos para a gente lá no Inova USP, né? Que a gente deveria já estar começando a usar aqui, entendeu? E realmente é um absurdo, né? A gente deveria estar com dados de UVA, UVB, né? Que é possível também,
o sujeito saber quando que ele pode sair na rua ou não, ou pelo menos usar chapéu, que isso é uma coisa séria, né? Nós que estamos com pouca telha, que a gente sabe disso, ter esse dado antes de sair, né? Aliás, até o Gilberto participou anos atrás, né? Uns 10 anos atrás, 20 anos atrás, a gente conversou sobre isso com um professor da Flórida, lembra, Gilberto? Que era para o VA, saiu do papel porque a própria CETESB segurou, né? Os dados marítimos de qualidade de praia já são problema, imagine isso, né? Então, esse é um dado, Rudy, que eu acho que você tem toda a razão, a gente precisa ter. Os dados meteorológicos nós temos on time, a gente tem um sistema muito bom na cidade de São Paulo. Isso. Aliás, tem a nossa ferramenta de previsão de chuvas, que está a cargo da Seclima, a coordenação, e desde que passou para nós essa coordenação, essa governança, vocês podem ver que está acontecendo os desastres fora do município de São Paulo, né? Até para a tristeza de comunicação, né? Eles tentam, mas ainda não conseguiram pegar o prefeito por conta disso, né? Mas, Rudy, vamos pensar exatamente num grupo de melhoria de comunicação de dados para a população. Acho isso muito importante. Faz parte da nossa política climática, né? Transparência. Muito bom. Professor Gessner, por favor. Apenas eu queria reforçar uma sugestão do professor Gilberto, no sentido de divulgar, por exemplo, como um veículo, como a Tribuna, o Grupo Tribuna tem grande influência, e, em particular, nós tivemos a oportunidade de fazer um prêmio ESG, que está sendo promovido pelo Grupo Tribuna. E eu tinha até pensado se não seria o caso o secretário ser um dos jurados, etc. Mas eu acho mais importante a secretaria, eventualmente, apresentar projetos, porque há duas categorias do prêmio, uma categoria setor privado e uma categoria setor público. O que foi mencionado aqui da matriz ESG, Antônio Fernando, eu acho que seria muito interessante, ou mesmo o grupo de defesa das águas, extremamente interessante, enfim. E cada órgão público pode apresentar diversas equipes, diversos projetos. Então, eu compartilhei no nosso grupo de WhatsApp algum tempo atrás e tomaria a liberdade de compartilhar novamente as informações sobre esse prêmio ESG da Tribuna, que seria uma grande forma de disseminar, divulgar o trabalho da Seclima. Boa, puxa vida, obrigado, acho que vale a pena. Coloca de novo lá, Gésia, para a gente poder ver. Obrigado, viu? Paulo Giannola. Não, escutando o professor Gilberto Passos falando, me ocorreu o seguinte, né, Fernando? Que eu acho que esse que é o resumo da ópera. O poder público, na verdade, ele é muito reativo, né? E a gente está falando aqui de construir futuro, tal, e o poder público age para o passado. O regulatório vem para corrigir coisas que estão defeitos já implantados, né? Então, se a gente conseguisse realmente fazer essa comunicação, como o Gessner acabou de dizer, a gente estaria antecipando, porque a secretaria se diferencia justamente nesse ponto, né? Talvez a chave do negócio, como você disse lá no passado, a secretaria não tem dinheiro, né? Então, ela passa a ser estratégica no sentido de fazer essas conexões com outros pontos, né? Vamos aproveitar essa desvantagem e transformar numa vantagem. É isso. É isso mesmo, Paulo. Você sabe que, na verdade, é o seguinte, o grande segredo da administração pública ambiental, e é o grande problema, é que a administração pública no mundo, há 10 mil anos, trabalha com uma ferramenta de reação e correção. Reaja e corrige, né? E a gente trabalha, me corrige o Gilberto Passos de Freitas, com outras ferramentas. Preveja e previna. É difícil você trabalhar, porque o reage e corrija é segmentado. O preveja e previna, ele é integrado, né? E o diálogo do preveja e previna com o reage e corrija, nós estamos sofrendo aí na pele diuturnamente, eu acho que nos últimos 40 anos. Então, é algo aí para o Gessner criar aí, talvez, um MBA para poder casar aí os dois, né?
Elias Speio, por favor. Olá, bom dia a todos ainda, né? Eu queria parabenizar aí a apresentação. Eu estou em Brasília aí, quer dizer, perdi um pedacinho da entrada. Ninguém tem culpa disso de você estar em Brasília, viu? Tem aproximação com o novo governo, a vida segue, tá certo? E eu queria, né, corroborar as palavras aí dos outros colegas que colocaram. Né? A secretaria teve problema teve no ano passado problema de recursos, né? Acho que a comunicação ela é muito importante, mas a gente tem que saber o que vai comunicar, né? Tem que gerar conteúdo para poder comunicar, tá? Então a gente passou, né, o ano passado muito mais, né, no papel de pensador do que fazedor, né? Agora a gente tem que mudar agora, talvez mudar o eixo, né? De fazer mais e pensar, né? Uma vez que já foi pensado, e seguir em frente. Então, a minha sugestão aí é definir os projetos como o Gessner bem colocou, definir bem claramente o que vai ser entregue, tá? E quando vai ser entregue e quem vai entregar, né? Vem do setor privado, isso aí é fundamental para que a gente gere credibilidade. E a gente também já, só para os demais aí, colegas aí, a gente está se aproximando de São Caetano do Sul. São Caetano do Sul me procurou para poder trocar algumas ideias, eu abri o caminho com a Seclima, acho que aí, né, fica aí uma forma, né? Quando eu sou procurado, eu procuro trazer o Seclima junto comigo aí, porque sempre tem bastante experiências aí. Então, eu diria, para definir, sei lá, 3 ou 5 deliverables esse ano aí, entendeu? Grande isso aí, e a gente seguir entregando e comunicando, tá certo? Aí a comunicação, ela vem com fato por trás, o benefício, e com isso você traz credibilidade. Senão vai ficar muita espuma e pouco chope, tá certo? Se bem que espuma é bom para o papel aqui, né? Chope black é bom. Tá, mas acho que avançamos bastante esse ano. Realmente, cada reunião é uma aula. Para mim, eu sempre que possível, né, procuro participar, né? Mas eu só queria dar esse testemunho aí e vamos em frente para 2023 aí. Eu estou muito otimista aí. Obrigado. Tá ótimo, viu? Muito obrigado, viu? Eu acho que nós podemos dar por esgotado hoje a reunião, né? E essas tarefas que foram postas por vocês aqui, né? Nós vamos agora fazer um resumo e discutir isso no âmbito do nosso grupo de trabalho de WhatsApp, né? Mário Lewandowski, por favor. Secretário, se me permite só uma última intervenção aqui, rápida. Eu tenho feito um trabalho, para os que não me conhecem, eu trabalho na indústria de fundos de investimento. A GBI é um fundo de investimento que faz investimentos em terras fora de São Paulo, mas temos tido um papel bem ativo na discussão sobre o mercado de carbono junto a alguns investidores e no mercado financeiro como um todo, participando de discussões na CVM, na Ambima. São Paulo é a capital dos investimentos no Brasil, na América Latina e talvez podemos dizer no Hemisfério Sul. Eu só queria pontuar, aproveitando que essa é uma reunião de planejamento para o ano, gostaria de sugerir, secretário, que fosse considerado não somente como nós podemos discutir a redução de emissões na cidade, que eu acho que é vital, mas também como que nós podemos ajudar a amadurecer o mercado de investimentos e fomentar investimentos em clima, não somente na cidade de São Paulo, porque de certa forma isso traz negócios para a cidade, né? Então não só olhar o clima do ponto de vista ambiental, mas também do ponto de vista de negócios, que pode ser uma oportunidade para a cidade. Só queria deixar essa última pimentinha aqui no final da reunião, secretário, desculpa esperar até o último momento para fazer esse levantamento aqui, mas eu acho que dá pano para manga para as próximas conversas. Não, fundamental. O clima é recurso econômico, né? Essa que é a verdade. Né? Isso é fundamental. Eu vou compartilhar uma foto com vocês aí. Opa! Só... Vamos lá, um pouquinho só aí. Secretário, só reforçando o envio das datas das reuniões, por favor, para a gente poder colocar nas agendas. Tá, vamos fazê-lo, professor Alexandre. E, se possível, essa apresentação de hoje também pudesse ser enviada em PDF. Tá, excelente. Aí já imprime. Cadê a foto, Elias? A foto aqui no celular não está aparecendo aí. Deixa eu ver se eu consigo aí. Mas a foto aqui, ela tem... Né, mostra aí
a imagem da estátua. Deixa eu ver se eu consigo mandar aqui, porque aí ela mandou uma mensagem, como bem foi falado aí, e que você, com a imagem, manda muito mais mensagem do que a gente espera aí. Estão vendo aí? Não. Foi? Vamos lá. Agora sim. Aí. O parceiro. Tá bom. Ok. Vamos agora, vamos seguir para o segundo pódio, então. Ok, gente. Boa tarde aí. Obrigado, viu? Forte abraço a todos. Viu? Nosso grupo, Elias. Vou parar a gravação. Tá ótimo, gente. Muito obrigado, viu? Grande abraço. Obrigado. Abraço. Fiquem com Deus. Tchau.